Boa tarde para todos. Bom, eu vou começar o nosso papo chamando a atenção do que era eu há 30 dias e o que sou eu hoje. Como se houvesse grandes diferenças, né? Porque eu já fiz 77 anos. Mas é que aconteceram algumas coisas surreais. Alguns alunos aqui, quer dizer, alguns professores, alunos, foram meus alunos no Profimate, que me deixou super feliz. Eu fui comer um sanduba ali na Marechal Floriano, encontrei 2. Aqui encontrei mais 2, né? O que significa que eu não estou envelhecendo sozinho, não é verdade? Bom, uma empresa que tem uma plataforma lá no YouTube, um canal no YouTube, chama Recortes de Matemática e Física. Mais ou menos em dezembro para janeiro, meu filho me telefona, filho de São Paulo. Ô pai, você sabe que você está com 500 mil cliques no YouTube? Eu falei, como 500 mil cliques no YouTube? Você está maluco? Não, maluco está você que não sabe disso. Aí eu fui olhar. Então, essa empresa está fazendo o seguinte, está pegando palestras de professores em vários contextos, principalmente no PapMan, e faz recortes de 3 a 4, 5 minutos em momentos interessantes das palestras. E jogou esse troço no canal delas. O Ledo, eles começaram a fazer isso com o Ledo, que é um amigo pessoal meu, há 6 meses atrás. Ledo tem, sei lá, 8 milhões de cliques, né? E eu fiquei pasmo com aquilo. Minha primeira reação foi ligar para o INPA. Sim, porque a palestra que eu dei no PapMan é propriedade do INPA, não é propriedade minha. Ou melhor, eu tenho os direitos autorais, mas eu cedi os direitos autorais para o INPA. Liguei para o INPA, a advogada estava de férias. É só para vocês saberem, a minha relação com o INPA são 2. Primeiro que eu já fiz cursos lá há 60 anos atrás, na época em que era datilografado o certificado, né? E segundo que meu filho é pesquisador no INPA. Então, 200 anos depois, a vida se repete, né? Aí eu liguei para lá, ela estava de férias, a advogada, eu disse, bom, então eu vou esperar ela voltar de férias. Porque a primeira coisa que eu ia perguntar é que ECA é essa, né? Aí alguns amigos disseram para mim, 1 mês depois, ela não tinha voltado de férias, eu já estava com 1 milhão de cliques. Aí os meus amigos disseram, mas Nenhab, você está reclamando de quê? Eu estou reclamando porque eu não gosto de oba-oba, né? Eu sou um cara engraçado, divertido, sacana, mas eu não gosto de oba-oba. Quando se diz respeito ao meu trabalho, né? O cara tira coisas do contexto, joga na internet, eu mandei os caras trocarem o título de 3 ou 4 melecas que eles fizeram lá, né? Bom, moral da história, há 60 dias atrás, eu carrego o ônus de virar vedete. Com licença na minha palavra, é uma merda, porque eu me mudei há pouco tempo, vou tomar uma cerveja lá no boteco da piscina, passa um garoto, 20 anos no máximo, professor, adoro seus vídeos. Aí à noite, tomando outra cerveja, um cara grande pra caramba se levanta, eu digo, se eu fiz alguma coisa errada, eu estou perdido, porque o cara era grande pra caramba, veio na minha direção. Conheço o senhor de algum lugar, estou perdido. O que eu fiz? O senhor é professor? Sou. Seu nome é Nenhab? Adoro seus vídeos. E, finalmente, voltando do supermercado com um primo, que passou uma semana aqui no Rio, um garoto sai da entrada do prédio dele, posso tirar uma selfie com o senhor? Aí eu digo, caraca, depois de velho, né? Virei vedete. Agora, o que fazer com isso? Não sei, não tenho a menor ideia. Não gosto desses recortes que fazem dos vídeos, porque tiram do contexto uma aula de mais de 1 hora de duração, mas é a vida, né? O que eu sei é o seguinte, em muito pouco tempo o YouTube vai desmonetizar esses canais, né? Vai desmonetizar, porque claramente tem um quê de ilegal nessa história, né? Os caras estão ganhando dinheiro às custas de outras pessoas. Então, isso vai ser desmonetizado. Bom, estou contando essa história porque quando o Bruno me telefonou, Nenhab, você quer fazer uma palestra lá para a galera do município? Eu digo, vou adorar, né? Vou adorar. Agora, Bruno, olha só.
Eu não sou exatamente o cara com o maior tesão no mundo em Olimpíadas. Já fui, há 40 anos atrás. Quando eu tinha 30, 40 anos, eu achava do cacete, né? Eu fui professor de alguns caras que vocês já ouviram falar. O Nicolau foi meu aluno. O P. César foi meu aluno, P. César do IMPA. Depois eu fui aluno dele. O meu filho foi aluno do P. César. É tudo, como diz o P. César, uma máfia, né? O Paulo César Carvalho. Carvalho, não, perdão. Não é Carvalho. Não, é porque eu tenho um orientador que se chamava Carvalho, deu um curto-circuito cerebral. Nessa idade também tem isso, sabe? Tem que dar uns curtos-circuitos cerebrais. Aí eu disse, olha, cara, eu topo, mas eu vou fazer do meu jeito. Não é errado, e claro que você vai fazer do seu jeito. Então, tá legal. Então, olha só. Como é que nós vamos começar? Porque eu dei o título à palestra. Eu sugeri que fosse como motivar a garotada, a gurizada. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês, veja, é uma pergunta, eu não tenho a resposta. Vocês já foram selecionados como professores que vão dar aula para os alunos que foram selecionados para participar da Olimpíada Carioca? É isso? Não? Então, você pode me dizer o que é, porque para eu poder entender um pouco melhor? Sim, da rede municipal, tudo bem. Ah, legal. Ah, entendi. Quer dizer, começou com os alunos de vocês. Aí vocês entraram no circuito por causa dos alunos de vocês, entendi. Mas não? Hein? Perfeito. Não, estão me dizendo que a maioria de vocês é professor de matemática e que alunos foram beneficiados com a participação na Olimpíada ou qualquer coisa por aí, né? Mas a minha pergunta a vocês é a seguinte: haverá um treinamento específico para esses alunos? Não, não necessariamente. Então, eu vou fazer uma pergunta cretina, porque eu não sei a resposta. O que que vocês estão fazendo aqui? Mas vocês não sabem o que que vocês estão fazendo aqui para aprender? Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte: vai haver um segundo round? Ou seja, vocês vão dar aula diferente para alguns alunos, estes tais que foram escolhidos porque etc e tal? A ideia é essa. Não, tudo bem. Para eu me situar, entendeu? Quer dizer, tem professor de inglês aqui também, né? Não? Não? Português tem? Seria ótimo. Geografia, maravilha. Sim, sim. Ah, perfeito. Tá. Tá. Não, eu estou fazendo essas perguntas, vou explicar por quê. Quando o Bruno me ligou, depois que eu desliguei o telefone e topei dar a palestra, eu fui procurar na internet. Olimpíada Carioca de Matemática. Sabe o que eu descobri sobre a Olimpíada Carioca de Matemática? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque não existe... Exatamente, é o terceiro ano, eu estou sabendo disso. Aí eu pedi para o Bruno as provas, porque não se acha as provas na internet. Então a primeira coisa que eu disse para o Bruno é o seguinte: não sei o nível de interface que você tem com o município, mas a primeira coisa a fazer é o marketing desse troço. Caraca, né? Porque se eu entro na internet, procuro Olimpíada Carioca de Matemática, descubro uma menção à Olimpíada Carioca de Matemática no site do município, que sequer tem as provas, que sequer fala nada, como é que os alunos são escolhidos, nem nada, está faltando o marketing do município. Aí, prefeito, por favor, né? Bota grana nessa história para fazer o marketing, tá certo? Bom, então agora que eu entendi mais ou menos, e pelo visto, eu acho que eu já entendi mais do que vocês, vamos à palestra. Bom, a palestra é um pouco diferente da usual. Eu amei a palestra anterior,
por várias razões. Primeiro, que ele toca num ponto absolutamente fundamental. O que eu quero avaliar? Eu vou um passo antes. O que eu quero ensinar? Porque eu vou avaliar depois que, supostamente, eu passei um conteúdo para os meus alunos. Então, a minha primeira pergunta caraca, se a gente olhar as questões das provas da OBMEP, da Canguru, que particularmente eu sou apaixonado pela Olimpíada Canguru, não é nem porque eu tenho parente na Austrália, não sei se vocês sabem que não é por acaso que se chama Canguru, nasceu de um projeto de reforma da matemática na Austrália há zilhões de anos, e aí 2 franceses gostaram do troço, criaram um samba do crioulo doido, que, aliás, é uma palavra hoje, uma expressão politicamente incorreta, né? Mas eu sou carioca, da gema e do ovo, né? Então, criaram as Olimpíadas Canguru. O que vocês mais percebem nas questões para a Olimpíada Canguru, das primeiras séries, dos níveis mais baixos? Alguém saberia dizer o que chama atenção nas questões? Quer dizer, o que elas mais abordam? Qual é a cara das questões? Que, na verdade, vale para a OBMEP, vale para a OBM, mas vale fortemente para Canguru. Raciocínio lógico. Hein? Tá, mas esse raciocínio lógico a que você se refere, o contexto da questão é tipo charada ou é figurativa? Hein? Figurativa. Então, se vocês prestarem atenção nas questões de todas as Olimpíadas, para as crianças até talvez um 5º, 6º ano, 70% das questões têm imagem. Por que tem imagem? Né? Essa é uma pergunta interessante, a gente vai abordar isso aqui. Então, eu pergunto, se a Olimpíada para crianças do 3º, do 4º, do 5º, do 6º ano pede um determinado tipo de conteúdo, caraca, aí eu vou olhar o que eu ensino. Tem alguma coisa que a ver? O que eu ensino para as crianças até 5º ano tem alguma coisa que a ver com o que é cobrado na Canguru, na OBMEP, na OBM? Diretamente não tem, não. Então a gente se pergunta, pô, mas peraí, quem está certo? Porque se o que eu ensino não cai nas Olimpíadas para as crianças, né? E o que está nas Olimpíadas para as crianças eu não ensino, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Ou seja, eu tenho que me aproximar do que as Olimpíadas elegem como relevante, ou as Olimpíadas têm que se aproximar do que eu ensino normalmente, que está hoje nas BNCCs da vida, nos parâmetros e o cacete A4, né? Muito bem. Então, surge aí uma questão que, se você tem um olhar crítico, você diz, mas peraí, eu olhei todas as provas da Canguru nos últimos 10 anos. Cara, 10% daquilo eu abordo no meu currículo usual para as crianças. Então, o que está faltando? Bom, claro que a gente pode perguntar o seguinte, mas peraí, né, Rabi? Eu ensino para o todo. As Olimpíadas querem um perfil muito especial de aluno, né? Alunos que vão ser candidatos a Olimpíadas, a matemáticos, etc. e tal. Eu digo, meia verdade. Porque o que acontece de importante? A gente está esquecendo de uma coisa fundamental quando a gente dá aula para crianças, e aqui eu faço um parênteses, tá? Eu me formei em engenharia elétrica, tem que fazer as contas. Bom, é mais fácil eu dizer, me formei em 1969, tá? Ou seja, tem 50 e cacetada anos, 54 anos. Mas eu também tive uma formação complementar eu tenho 77 anos, faz as contas, tem mais ou menos isso. E me formei também complementarmente em ciência da computação e matemática. Mas quando eu acabei de me formar, fui dar aula. Fui dar aula no IME, eu me formei no IME em engenharia, fui dar aula no IME. Depois de um certo tempo, encheu o saco da aula em ensino superior. Aí eu fui fazer outras coisas na área de computação, depois fui dar aula na PUC, alguns anos depois. Encheu o saco no nível superior.
Aí eu fui para o ensino médio. Virei vedete de vestibular no famoso curso Impacto aqui do Rio de Janeiro. Dei aula, sei lá, 200 anos no Impacto. Aí o Impacto acabou, eu ainda dei aula em um outro lugar, aí tirei férias da educação. Mas senti uma falta do cacete da aula, né? Então, o dono do PH à época, que era o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique foi meu colega no IME, ele fez química, eu fiz eletricidade. Ele fundou o curso PH e disse para mim, Nehabi, olha só, você não quer dar aula aqui não? A gente tem uma turma de alunos bons e está perdendo esses alunos para escolas que têm turma IME. Então, legal, fui dar aula nas turmas IME. Encheu o saco. Não, eu vou dar aula agora no 9º ano. Fui dar aula no 9º ano, no 8º, e disse para mim mesmo, não tem jeito, já estão ferrados, são umas bestas em matemática, não sabem porra nenhuma, então eu vou para o 7º. Aí eu fui para o 7º ano, achei do cacete, né? A maior dificuldade das crianças é o tal do X, né? Aliás, tem esse filmete que passou na internet, aí viralizou pra cacete, né? Como é que é? Matemática era simples, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, aí meteram letra na matemática, esculhambou tudo. Não dá para não lembrar desse filmete que teve dezenas de milhões de cliques, né? Isso não tem um ano, na verdade. Você vai dar aula no 7º ano, a primeira coisa que você pensa é nisso que o cara falou, na verdade. Caraca, o X é o problema, né? Bom, eu me dei muito bem com o 7º ano, mas eu achei que eu tinha que ir para o 6º. Fui para o 6º, foi seguramente a turma mais caótica que eu já dei aula na minha vida. Caraca, eu já tinha 5 netos, eu disse, porra, caraca, como é que nego aguenta dar aula para 6º ano? É o caos, né? Aí, tudo bem, usei o meu conhecimento de velho, né? Eu estudei muito psicologia, fiz um doutorado, que não fiz a tese, mas fiz lá um doutorado de educação na PUC, psicologia, sociologia, o cacete da educação. Eu disse, não, o que vai valer é a minha experiência de avô. Eu já sabia que criança nessa idade só consegue, está nas pesquisas, só conseguem prestar atenção, no máximo, 7 minutos. Eu digo, porra, a aula tem 45, estou ferrado. Como é que vai dar? Não vai dar certo isso. Vai chegar numa hora que vai ser um caos completo e eu vou ser expulso da sala, não é verdade? Aí eu negociei com a turma. Olha, galera, na primeira aula, em 10 minutos eu senti que eu estava perdido, né? Eu disse, tem que inventar alguma coisa aqui, senão eu estou ferrado, né? Ó, vamos negociar o seguinte, eu vou dar 7 minutos de aula, vocês vão ficar me olhando, senão vai ter cacete aqui dentro de sala. Depois dos 7 minutos, eu dou 3 minutos para vocês fazerem a zona que vocês quiserem. Eu não devia ter falado isso. Cara, subiu a coordenadora, a assistente da coordenadora, a pedagoga do cacete, a psicóloga, achando que estavam quebrando o prédio. Porque quando eu falei, podem fazer a zona que quiserem, eles cumpriram à risca o que eu sugeri. Aí, tudo bem, não, está tudo bem, a culpa é minha, eu que sugeri que eles podiam relaxar, um recreio de 3 minutos. Aí, moral da história, eu levei o semestre inteiro dentro dessa negociação. Consegui dar aula. E, é claro, a zona foi diminuindo com o passar do tempo, que eles não precisavam quebrar tudo, nem subir em cima das cadeiras, das carteiras, né? Bom, 6º ano, então, foi assim, minha prova de fogo. Aí eu fui para o 5º. Adorei pra cacete. O 5º, eles não são tão zoneiros, né? Fui para o 4º, maravilha. Aí resolvi fazer oficinas com maternal. Maternal 1, maternal 2. Vou até mostrar umas fotos. Do cacete, me apaixonei. Aí o meu filho começa a me sacanear. Papai, peraí. Quando você se aposentar, você vai estar dando aula intrauterina, né? Porque com 70 e cacetada você já está dando aula para maternal 1 e maternal 2. Eu não sei, meu filho, se eu estudar como é que funciona lá os neurônios das criancinhas, né? Pode ser, né? Bom, moral da história, eu dei aula há algum tempo.
fiz muitas, como se chama? Falei a palavra há pouco, oficinas. E uma coisa que eu aprendi com essas experiências todas, dei aula também para empresas, né, que eu tinha uma empresa de consultoria informática, então trabalhei muito com informática. Eu descobri o seguinte: todo problema está na cognição. Você desenvolver a cognição da criança. E aí eu fui estudar essa droga. Fui estudar isso. Muito bem. Então, o que eu vou fazer é um painel um pouquinho de algumas coisas que eu julgo relevantes, porque quando a gente fala em Olimpíada, dá a impressão que a gente está falando numa coisa muito louca. Não, a gente não está falando numa coisa muito louca. A gente está falando exatamente do que é necessário para a criança ter condições de aprender aquilo que lhe é oferecido. Se ela não desenvolver uma cognição para poder tomar como seu um determinado conceito, não vai rolar. Não vai rolar, né? Então, é um pouquinho da minha experiência. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Já que me transformaram em vedete, só falta eu sair rebolando pela cidade, dei uma paquerada em alguns recortes, porque pode ser interessante vocês verem. Tem até algumas coisas que eu gosto lá. Agora, tem as palestras do Papimem, onde tem uma especialmente, que é, aliás, foi a primeira vez que no Papimem o Eduardo Wagner me deixou fazer exatamente o que eu quero. Eu deve ter se arrependido. Foi oficinas para ensino fundamental. Primeira coisa, Eduardo Wagner também é outro cara que eu conheço há 40 anos, porque ele é que deu a medalha que meu filho ganhou na Olimpíada há 35 anos atrás. Ou seja, é tudo uma máfia mesmo, né? Bom, aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer com isso tudo, né? Palestras no Papimem, palestras em alguns institutos de educação. E surgiu uma questão que eu quero abordar antes da palestra propriamente dita, que é a seguinte. Cara, 90% dos institutos federais de educação estão com o seguinte problema complicadíssimo de resolver. Como equilibrar a formação em pedagogia de vocês com a formação em matemática de vocês? Algumas instituições exageram pra cacete para um lado, outras instituições exageram pra cacete para o outro, e, nos dois casos, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque não adianta você estudar equações diferenciais, né, no ensino superior, ou tensores, né, ou geometria diferencial, se você não sabe ensinar como é que se multiplica para uma criança. Então, essa ponte é a maior dificuldade nas licenciaturas. Eu digo isso por uma razão muito simples. Eu crio cursos para instituições, né? EAD, à distância. Por exemplo, para Estácio, eu já criei uns 20 cursos, inclusive para licenciatura, alguns cursos. E, claro, cada licenciatura eu vou ter uma discordância, porque a minha opinião é que um cara que vai ser professor de matemática tem que saber matemática pra cacete. Mas se ele quiser fazer um mestrado, se ele quiser fazer um doutorado, se ele quiser ser professor de uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, ele tem que saber dar aula daquele conceito. Por que eu digo isso? Quem deu aula de matemática para um dos meus netos foi uma pessoa que não sabia absolutamente nada de matemática. Ora, como é possível você estabelecer o conceito de contagem, de número e de tudo que cerca isso para uma criança se você não sabe isso? Então é uma coisa complicada. Quer dizer, você tem que estudar psicologia educacional, você tem que estudar sociologia educacional, você tem que estudar o mundo que você vive hoje. Que mundo é esse? Pós-industrial. Né? Nós estamos no mundo do Bauman, né? O mundo líquido, não é verdade? E o mundo do Habermas, que escreveu um texto maravilhoso, Conhecimento e Interesse, sei lá, 70 anos atrás. Habermas está vivo até hoje, é da escola de Frankfurt. Esses dois pensadores caracterizam a realidade do mundo atual. Quer dizer, às vezes, se você é mais reflexivo, você diz, bom, quando dá aula, né? Eu fico nervoso quando dou aula de algum conceito com o qual eu não concordo para o ano que eu estou dando aula. Isso me deixa nervosíssimo, né? Porque eu digo, pô, eu estou ensinando essa merreca para quê? Né? Não está na idade certa, não vou usar essa bosta para nada, e estou eu aqui ensinando esse troço. Então, a gente tem que ter uma capacidade de crítica, não apenas sobre nós, mas sobre os currículos, sobre as BNCCs, sobre tudo, né? Porque, no fundo, a gente tem que se atualizar. Nós somos uns privilegiados, porque quando nós damos aula para criança, não há nenhuma atividade humana
que faz a gente se atualizar mais do que ser professor. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava no pátio da escola, no recreio, com um grupinho de alunos. Aí um garoto, isso tem muitos anos, né? Tem uns 25, 30. Aí um garoto tá ali batendo papo no grupo. Tô chegando. E vai embora. Eu digo, porra, tô chegando? E o cara vai embora? Tô chegando para mim é o contrário. Mudou o significado do tô chegando? Será que tô chegando agora é para onde ele vai? Não é para onde ele está? As palavras mudam de significado, né? O que é importante no mundo em cada década muda. E a educação, como sempre, responde 50 anos depois, quando responde, né? Hoje a gente vê o ChatGPT, né, fazendo um caos, e não se enganem, vai ser pior do que o robô do Isaac Asimov, que se vocês não leram, acho muito bom ler. O professor tem que ler nos dias atuais o robô do Isaac Asimov, porque mostra o que vai ser o mundo dos robôs. Só tem um detalhe, na época eram robôs de verdade. Hoje, devo informar aos senhores que nós somos os robôs. Nós somos os robôs. Nós obedecemos bonitinho tudo que nos é dito, não refletimos se isso tem sentido, se não tem sentido, se o mundo está indo para um lugar que eu acho melhor ou não acho melhor. Nós somos os robôs, seguindo as regras. Ponto. E é por aí que eu vou abordar aqui a minha palestra, tá? Muito bem. Então, como motivar a gurizada? A primeira questão é: qual gurizada? Ou seja, todos os alunos da rede? Só os que têm talento? Ou mesmo os que não têm talento? Espera aí, então nós estamos fazendo um trabalho elitista? Será? Porque se eu só vou privilegiar quem tem talento, eu estou fazendo um trabalho, eu vou fazer um trabalho elitista. E os que supostamente não têm o talento que eu espero que tenham, ou alguém espera que tenha. Aí a gente vai para o Bauman, né? Que comenta muito o que nós entendemos como estranho e o diferente no mundo atual, né? Ele fala muito no lixo, mas no lixo de uma forma metafórica. Nós escondemos as coisas que a gente não quer que sejam vistas. Você sai do galeão, o que tem na estrada ali, quando você sai do galeão? Painéis. Para você não ver, evidentemente, a pobreza que está presente, não é verdade? Então, o Bauman tem alguns textos maravilhosos sobre isso, né? Do que a gente está se escondendo e o que a gente está escondendo, né? E a reflexão sempre será o que eu acho que eu posso fazer em sala de aula para melhorar a totalidade, né? Muito bem. Talento. Bom, agora vamos ver o que é talento, né? Talento é uma coisa complicada de definir, né? Será que para a gente ter talento para alguma coisa tem que ter interesse naquela coisa? Vocês acham que o interesse é uma força importante para a questão do talento? Por exemplo, pode uma pessoa ter talento para a música sem ter interesse na música? Pode alguém ter talento para o futebol sem ter interesse específico no futebol, nos grandes astros do futebol, nas competências que esses caras têm de fazer 1000 embaixadas? Eu não consigo fazer nenhuma, né? Então, interesse parece ser uma coisa importante, né? Muito bem. Conhecimento, naturalmente, se eu quero me desenvolver em alguma área, eu tenho que ter um conhecimento daquela área. E quem é que foi o primeiro cara a se preocupar com isso? Foi o Habermas, que escreveu um livro famosíssimo, que hoje está desatualizado por conta da neurociência e tudo mais, foi um dos primeiros livros que ele escreveu, que é Conhecimento e Interesse. Tem PDF na internet, né? Onde ali ele já associa os ganhos do Freud com o inconsciente, com a psicanálise, com o desejo, etc. e tal, joga tudo no saco do interesse e do conhecimento. Então, esse é um livro legal. E ele também tem outro livro que se chama Teoria e Praxis. Esse livro é chato pra cacete de ler, porque é um livro realmente de sociologia e filosofia, é duro de ler. Mas existem alguns artigos que os caras escrevem
sobre os livros. Você não precisa ler os livros. Então, tem vários artigos que você pode ler, que são simples, trabalho de final de curso, né, de uma graduação, ou uma tese, uma dissertação de mestrado, que fala um pouco sobre isso, que é uma temática interessante, porque você está dando aula, isso eu vivi na sexta série, né? Sem sacanagem, 50% dos meus alunos deviam tomar um copo de Ritalina de manhã quando acordavam. E não adiantava nada tomar um copo de Ritalina. Eu próprio, só não tomo Ritalina até hoje porque eu nasci na época errada. Porque se eu tivesse nascido na época da Ritalina, eu estava bebendo isso, eu estava de porre de Ritalina até hoje. Porque eu sou um cara aceleradésimo, eu tenho consciência disso. Aí, como é que a gente resolve essa questão, né? Teoria e prática e interesse e conhecimento. Como é que essas coisas se juntam? Bom, se juntam no sentido, é óbvio que interesse está ligado a conhecimento, ou seja, você querer aprender alguma coisa, né? Claro que a família é fundamental, e a gente não pode esquecer que no nosso pobre país isso não é verdade, a família não ajuda, né? Às vezes não ajuda porque não tem recursos para ajudar. Eu tenho o grande benefício de ter tido pais de classe média baixa, quando eu era jovem, mas tinha 3 estantes de livros na minha casa. Eu lia tudo e mais alguma coisa. E os livros que papai achava que eu não podia ler, ele botava na última prateleira, que era exatamente um convite para pegar a escada, né? Evidente, Harry Miller, né? Todos os pecados do mundo, essas coisas assim. Quando a gente tem 15 anos, o pai, babaca, bota na última prateleira, que é exatamente lá que você vai. Se ele pusesse na mais baixa, você nem lia o título, não é verdade? Pois bem, então, a gente vai agora fazer o seguinte, vai olhar se o conhecimento está ligado à linguagem e à cultura. Aí tem outros pensadores do cacete que vale a pena a gente conhecer. A gente está na casa dele, né? Paulo Freire. E eu acho do cacete, porque como a minha formação é tecnológica, eu já fiz uma palestra uma vez dizendo que os matemáticos têm um tremendo pré-conceito contra qualquer coisa que não seja engenharia, matemática, tem uma dificuldade de interagir com os pedagogos, psicólogos e sociólogos do cacete. Da mesma maneira que os psicólogos e sociólogos também têm preconceito contra os matemáticos. Então, esse preconceito ele é justificável, mas só tem uma maneira de se quebrar esse preconceito. Um falar com o outro. Evidente, né? Eu, muito cedo, aprendi que só com a minha matemática eu não ia muito longe, né? Então, eu aprendi a dialogar com outros pensadores, outras pessoas que faziam coisa diferente da minha. E aí eu acho do cacete, só pontuando mais uma coisa, bacana, né? O adulto que a gente vai formar, né? Quer dizer, agora sociologia, filosofia, história e geografia virou, me perdoem a expressão, merda nenhuma na BNCC, né? Bacana. Quer dizer, um garoto de 15 anos, se ele for mineiro, ele não vai encontrar mais resposta para oncotô, proncovô, de onde eu vim. Porque o mineiro tem essa expressão, de onde eu vim, onde eu estou, para onde que eu vou. Aonde que você encontra essas respostas? Na adolescência. Quando você começa a ler coisa diferente de gibi de sacanagem, tá certo? Então, se você não vai ter sociologia, filosofia, história e geografia no ensino médio, com uma carga horária decente, você vai formar débeis mentais. Ou seja, vai formar matemáticos, vai formar engenheiros, vai formar só sociólogos, vai formar pessoas que têm uma cabeça muito limitada, porque não é holística. E para você ensinar, você tem que ter uma cabeça holística. Você tem que ter uma visão maior do todo, né? Muito bem. E quem é que são os grandes caras da linguagem da cultura? Ou seja, você chega no seu aluno se o teu discurso encontra alguma relação com a realidade dele, né? Uma parte da minha família é do Amazonas. Na verdade, portugueses imigrantes de Portugal para Marrocos, de Marrocos em 1900 para a Amazônia. Então, eu tenho um grande lado da minha família no Amazonas. E um dos meus tios ficou famoso, ele era ribeirinho, então tinha lá um barquinho, comprava coisa numa cidadezinha não, vilazinha, vendia na outra, isso há 100 e cacetada anos atrás. E eu conheço muito bem a Amazônia. Então, a pergunta é, a aula que eu dava no PH para 5º ano podia ser a mesma aula
que eu daria para o 5º ano do Ribeirinho, mas é a mesma aula que a gente dá. É a mesma. Né? A aula que se dá, aí até já tem um senão, no interior do Brasil, numa zona rural de 5º ano, é a mesma que a gente dá para o 5º ano do Leblon. Algumas exceções, porque tem escolas rurais, né, no interior do Brasil. Nessas escolas, a realidade está mais próxima da realidade delas. Mas se ele não fizer uma escola rural, se ele fizer uma escola municipal convencional, ele vai aprender um monte de babaquice que não serve para porra nenhuma, entendeu? Enquanto nós, na cidade, temos nossas crianças que nunca viram uma vaca, né, o camarada vai ter lá uma linguagem que não tem nada a ver com a do mundo rural, né, que é outra realidade. Então, esse é um dos problemas que eu particularmente critico e vejo na BNCC. Né? Ou seja, eu acho, até brinquei uma vez numa palestra, BNCC do cacete se fosse aplicada na Noruega, na Finlândia. Né? Mas sabe quantos habitantes tem a Finlândia, a Noruega, etc.? Menos de 10 milhões. Nós, 10 milhões de habitantes, temos no estado do Rio de Janeiro. Professores, nós temos 2 milhões. Alunos, 40 milhões em idade escolar. É fácil resolver o problema da educação no Brasil? Não, não é. E nem pode ser. Nós somos, se não me falha a memória, vou chutar aqui, mas numa palestra minha eu tenho esse dado correto, a 20ª população do mundo, se considerar os 40 milhões só em idade escolar. Né? Não tem muitos países com mais de 40 milhões de habitantes. Tá? Mas nós temos 40 milhões na escola. Eu estou falando em ensino fundamental, pré-escola e ensino básico, ensino médio. 40 milhões. Nós somos... Não, eu não estou nessa, porque eu não tenho a formação de licenciatura. Vocês são 2 milhões de professores no Brasil. Vai formar 2 milhões de professores. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Mas ela fica mais difícil ainda quando você não respeita as territorialidades, ou seja, quando você não respeita a realidade do lugar onde você vai dar aula. Né? E a gente não está respeitando. Então, Freire mostra basicamente, né, e é muito bacana, as pessoas que criticam Freire leram meia linha de Freire. Né? Isso eu me dou com essa realidade a todo momento, porque eu sou de uma área que não lê Freire. Mas eu leio Freire, como leio o Biratã. Né? O Biratã mostra a importância da cultura, basicamente isso, etnomatemática, etnocultura. A professora da PUC, foi minha professora, eu e os nomes, daqui a pouco eu lembro o nome dela, é uma das maiores especialistas em didática, escreveu 60% dos livros de didática que são publicados no Rio de Janeiro. Vera Candal, pronto, Vera Candal, foi minha professora. E depois ela foi para multiculturalismo, olha que sabedoria, multiculturalismo, nós não somos um só. Então, nós temos que ter uma visão diferente para cada meio onde eu estou. Né? Muito bem. Agora, a partir desse momento, eu comecei a fazer o seguinte, enchi o saco de dar aula e comecei a fazer oficinas. Em que consistia a oficina? Como eu já tinha um certo nome no mercado, eu resolvi procurar uma escola onde o cara não fosse me dizer o que eu ia fazer, eu é que ia dizer o que eu ia fazer. Se ele quisesse, queria. Se não quisesse, tchau. Entendeu? Então, eu trabalhei numa escola em Jacarepaguá, onde eu fazia aulas em que eu não seguia propriamente o currículo, mas eu costurava no currículo. Então, eu comecei a fazer uma coisa que não era usual, que é o seguinte. Quando você ensina uma coisa para uma criança do 5º ano, ou do 6º, ou começa a ensinar áreas, né? Quadriculado, aquelas figurinhas babacas, qual é a área, etc. e tal, você não revisita esse conceito 2 anos depois. E a matemática, diferente da maioria das disciplinas, ela é um diabo, né? Ela é cumulativa. Porque se você aprender Egito hoje e China amanhã, você pode ser uma besta em Egito e gostar da China. Agora, bicho, matemática não tem jeito. Um professor que eu gosto muito, meio que eu adotei ele, o Jean Lira, um brilhante professor, ele uma vez disse que um pai foi à escola reclamar que ele deu na prova uma matéria que foi de anos anteriores. O que ele vai responder para um pai desse? Que precisou fazer uma conta de multiplicar numa questão de 8º ano e a criança não sabia multiplicar?
a gente está ferrado se é professor de matemática, porque a matemática é acumulativa. E a gente não faz a releitura. Eu comecei a fazer isso há alguns anos atrás, né? Eu sempre reservava 15 minutos da minha aula para me perguntar o que esse menino tem que saber que eu sei que ele não sabe. Então, eu usava 10, 15 minutos da minha aula para fazer uma revisão de fração, uma revisão de como é que se escreve o número decimal. Ou seja, eu não estava perdendo tempo, eu estava ganhando tempo, porque se eu não fizesse isso, eu não ia entender porra nenhuma do que eu ia explicar. A gente ensina a equação para a criança do 7º ano. Na hora de resolver a equação, 7x igual a 41. A criança decora, desce o 7. Ela não sabe que eu posso dividir ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número que não seja zero, que a igualdade não se altera. Não, ela não aprendeu o conceito, ela aprendeu o algoritmo. Por isso que ela não sabe nada, porque o algoritmo você esquece, né? Então, se você começa a ensinar para a criança, não passa para o outro lado, troca sinal, passa para o outro lado, troca sinal, cacete. Você pode subtrair a mesma quantidade dos dois lados da equação. Então, dá a impressão que você está passando o cara para o outro lado e trocando sinal. Não, você não está fazendo isso. Você está subtraindo ou somando a mesma quantidade a ambos os lados da equação. Aí ela vai ficar mais bonitinha. E por aí vai. Mas não resolvia. Então, eu comecei a dar aula que tentava integrar um monte de coisas. E eu já fiz esse trabalho na PUC, num trabalho genial do professor Carmelo, que é quase uma divindade, o professor Carmelo, do Departamento de Educação da PUC. Ele fez doutorado em Harvard há 200 anos atrás, tem 90 anos ele, ou mais. E ele criou um trabalho em comunidades na PUC, há quase 10 anos atrás. E eu trabalhei com ele nesse projeto uns 3 anos. E aí aconteceu uma coisa sensacional, que eu vou mostrar também aqui na tela para vocês. Eu me mudei há pouco tempo, porque eu estava pensando em partir para a Europa, que eu tenho parentes para cacete lá, e ficar lá uns 6 meses. Aí, claro, aí surgiu essa meleca desses recortes, virei vedete, o cacete, estão me enchendo o saco para criar cursos, pendurar na internet. Eu vou acabar tendo que fazer isso. Então, adiei as minhas férias eternas, que eu estava prestes a iniciar, né? E me mudei. Estou rachando apartamento com um primo, que mora em Manaus, porque a minha vontade era vender tudo e virar mochileiro aos 77. Ele disse, você está meio velho para virar mochileiro. Pelo menos tenha um pouso no Rio de Janeiro, eu racho com você um apartamento e você bota lá teus móveis, etc. Quando você voltar para o Rio, sabe Deus quando, você vai ter a suíte é sua, tudo bem. Aí eu fui morar ao lado do Rio Centro. E estou lá eu e tal, adorando o lugar que eu moro, adorando o lugar que eu moro. Então, voltei a morar em condomínio, não morava em condomínio. A socialização é do cacete, olha, maravilha. Aí a primeira coisa que eu fiz foi botar lá no WhatsApp do grupo, né, onde eu moro, vem cá, tem alguém que tem contato com alguma escola municipal próxima daqui? Aí um cara me respondeu, né, no privado, olha, eu não tenho contato direto com a escola, mas eu trabalho numa ONG, eu dou aula de reforço de português aos sábados. Você quer ir lá conhecer? Eu disse, claro que quero, é evidente que eu quero. Então, lá fui eu. Lá fui eu, no tal sábado, conhecer. Quando eu estou caminhando na comunidade César Maia, lá ao lado do Rio Centro, quer dizer, a 4 quilômetros do Rio Centro, eu vejo uma loja que estava mobiliada que me parecia que ia ser aula de alguma coisa, que não era exatamente a ONG onde ele trabalhava. Aí eu entro, olha o que é, Papai do Céu, né? Quer dizer, eu não sou muito chegado nele não, mas tem Papai do Céu em algumas situações que realmente não dá para negar, né? Eu entro, uma mocinha linda me atendeu com um sorriso, eu digo, vem cá, vocês estão com cara disso aqui, vocês dão aula. Resposta da menina, nós fazemos aqui um projeto de reforço escolar, e aí eu olhei, quando ela falou, os alunos mais velhos auxiliam os alunos mais novos, né? Aí eu disse, mas eu, há 8 anos atrás, eu fiz um trabalho desse na PUC com um professor. Não, eu não falei com o professor, eu fiz um trabalho na PUC. Aí ela me cortou. Professor Carmelo? Olha, eu quase caí no chão. Uma coincidência inacreditável. Pois bem, já estou fazendo oficinas lá, tanto na ONG do cara que me ligou, quanto me reencontrei com o professor Carmelo,
depois de 8 anos. Quer dizer, eu aos 77, ele aos 92. O trabalho dele é uma maravilha. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar nele. E o que eu faço com essas crianças? Oficina. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com Olimpíada? Tem tudo. Porque se você quer trabalhar cognição, você tem que trabalhar com Olimpíada. E eu tinha comentado o que mais lembra vocês as provas da Canguru, da OBMEP, etc., para crianças pequenas. Coisa gráfica. Vamos chegar lá. Eu coloquei ali uma palavrinha ladrilhar, que é um exemplo que eu não queria deixar passar, por isso que eu botei isso para me lembrar. É muito engraçado, porque quando você, numa turma, digamos assim, que os alunos são classe A e B, tá? Você faz a seguinte pergunta para eles. Vamos imaginar o tempo que ladrilho tinha 15 centímetros, tá? Eu tenho uma parede de 3 metros por 1,5 metros. Eu quero ladrilhar essa parede com 15 ladrilhos de 15 por 15. Quantos ladrilhos eu vou precisar? Vamos esquecer a porcaria do rejunte, tá? Quantos ladrilhos eu vou precisar? Aluno de turma classe A e B vai fazer a seguinte conta imbecil. Vai multiplicar 3 metros por 1,5 metros, vai dar 4,5 metros, vai calcular a área do ladrilho 0,15 por 0,15, vai errar a conta e vai dividir a área que ele quer ladrilhar pela área do ladrilho, vai errar a conta outra vez, né? Agora, o camarada que não é classe A e B, que está muito mais próximo do mundo real, né? É aquele cara que quando o interruptor quebra, é ele que conserta, ele não chama eletricista, entendeu? Esse cara vai, peraí, 15 centímetros, 3 metros, dá 20 ladrilhos assim, 10 assim, 200 ladrilhos, porra. Entenderam? Então, não depende da cultura ensinar matemática? Claro que depende da cultura, né? Não estou dizendo que nenhum cara de classe A e B seja capaz de fazer a conta de uma maneira mais inteligente, mas eu posso assegurar que 80% de quem não é classe A e B vai fazer a conta de maneira mais inteligente. Tá? Porque já pegou em serrote, já pegou em chave de fenda, entendeu? Não é verdade isso para filhinho de A e B, tá? Eu tenho um filho que passou 6 meses com a lâmpada do quarto queimada e a mãe dizendo, pô, sobe lá e troca a lâmpada. Eu? Subi numa escada para trocar a lâmpada para o desgraçado do meu filho? Ele vai ficar sem luz a vida inteira. Sabe o que ele fez? Comprou uma espécie de lanterninha, de abajurzinho, botou na tomada, ficou aquela merda lá 6 meses com a luz apagada. É isso aí. Vê se tem cabimento um troço desse. Isso aconteceu comigo. Né? Muito bem. Cognição. Numerácia, visão espacial. Tem um cara chamado Dehaene, Nicholas Dehaene, que é o maior neurocientista da atualidade, né? O cara é barra muito pesada. Ele, há 30 anos, publicou um livro chamado... oh, meu Deus... Senso numérico, tá? Senso numérico. Porque o Piaget dizia que a gente não nascia com o conceito de contagem, né? Que isso era uma coisa que era apreendida. O Dehaene discordou disso. E, evidentemente, na época do Piaget não tinha ressonâncias magnéticas poderosíssimas como tem hoje. Então, hoje você pensa num aparelho de ressonância, o detalhe dele é uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, ele bota em cores a região que está eletricamente mais ativada, etc. e tal. E o Dehaene descobriu que não é verdade. Começou a fazer experiências, adivinha, com avestruz, com rato, e descobriu que mesmo os animais têm a noção do que é 1, 2 e 3. Não passa de 3. Aí ele veio para o Brasil estudar aquela colônia de índios que tem aí, que é uma coisa famosa, que eles não têm palavra para mais de 3. É 1, 2 e muitos. Isso é do cacete. Quer dizer, 1, 2 e muitos. Não tem palavra para 3, 4, 5, 6. Você não tem numeração dele, não tem numeração nenhuma. É 1, 2 e muitos. Entendeu? E ele estudou isso para saber como é que essas pessoas conseguem se comunicar, né? Com essa linguagem tão primitiva numérica. Ele acabou descobrindo que não, bebês têm noção de 1, 2, 3. Muito bem, obrigado. E publicou esse estudo, Senso Numérico, há 30 anos atrás. Hoje,
O Derren é uma coisa inacreditável. Ele começou a estudar qual o melhor método de letramento para as crianças. Se é um método fonético e assim por diante. Hoje, veja bem, 30 anos ele publicou o primeiro estudo. Hoje ele está estudando que região do cérebro reside a consciência. O cara é porra louca, entendeu? Mas ele é um porra louca gênio, né? Vocês podem colocar o nome dele no YouTube, vai ter uns 2 ou 3 videozinhos sensacionais, pequenos, ele mostrando as pesquisas dele, tanto falando sobre a questão do aletramento, como sobre a questão da consciência. E esse foi o primeiro cara que provou que o bebê sabe o que é 1, 2, 3, entendeu? Muito bem. Agora eu vou botar uma coisa que eu tenho várias palestras minhas que eu dei lá no IMPA, que é esse mapa. Qual é o meu objetivo a colocar esse mapa? É só provocativo. Se vocês me perguntarem qual é a minha linha política com P maiúsculo, eu vou dizer, não interessa, eu não estou aqui para isso. Agora, se vocês me perguntarem qual é o filósofo, pedagogo, etc. e tal, que você mais respeita, a minha resposta vai ser a mais simples do mundo. No quadro tem um monte de gênio. Não me interessa qual que você odeia, qual que você gosta. No quadro só tem gênio. Se você ler o trabalho desses caras, escolher qualquer um deles e seguir, você vai estar seguindo a orientação de um gênio. Então não me interessa se é direita, esquerda, centro, que se dane, isso para mim é irrelevante. O importante é a contribuição dele para como se aprende, né? Como que eu posso trabalhar melhor nas minhas salas de aula. Então, eu costumo brincar dizendo que eu gosto daqueles que estão em amarelo escuro, porque são matemáticos, né? Caras que tiveram alguma contribuição matemática. E no Brasil, um dos que eu mais gosto, que é ai, cacete, os Otandines, não, é o... Deu branco, vou dizer já, o Venhot. Venhot morreu ano passado. Venhot já esteve no Nordeste várias vezes. Ele é o cara dos campos conceituais, né? Ele estuda o conceito, quer dizer, criou o conceito de campos conceituais. Até eu tenho uma palestra no IMPA um pouco na linha dele, que se chama o campo aditivo e multiplicativo. Eu até digo para vocês, eu não gosto de tudo que eu faço, não, mas essa palestra está muito legal. Campo aditivo e campo multiplicativo. É uma das aulas do Papman que eu dei. Essa vale a pena ver. Tá? Essa é interessante. Muito bem. Então, quando eu mostro essa tela, qual é o meu objetivo? Bom, se você fez licenciatura, você estudou no mínimo meia dúzia desses caras, né? Se não estudou 3, eu não vou acreditar que você fez licenciatura. Porque jogam vários desses caras na cara da gente quando a gente faz licenciatura. Você pode gostar de uns ou não, pode ter sido mal explicado o outro ou não, mas o fato é o seguinte, pelo menos os nomes você sabe. E existe no site do MEC uma coletânea de 60 livrinhos, 30, 40 páginas, sobre 60 pensadores. Isso foi o seguinte, o Haddad, ele era ministro da Educação em 2000. Em 2000, o MEC fez 80 anos, né? Então, eles publicaram 30 livrinhos sobre os matemáticos, perdão, os educadores brasileiros mais importantes, e não ia dar tempo de fazer isso com os internacionais. Então, o que ele fez? Entrou em contato com a Academia de Ciência da França, pegou os livros que lá haviam sobre Caplerhead, sobre uma série de outros matemáticos, e traduziu para o português. Então, se vocês entrarem no site do MEC, não está muito fácil achar, não, porque os governos anteriores esconderam essa coisa, né? Mas está lá no site do MEC. Então, é bacana, porque é um livrinho de 30 páginas que você lê sobre o cara, 30 páginas, contribuição dele, um pouco da biografia dele, 30 páginas, qualquer um atura, né? Lê numa manhã, 30 páginas. Se você gostar do cara, aí vai beber na fonte, vai ler os livros que o desgraçado escreveu, vai estudar aquele cara, entendeu? Se você não gostou, pelo menos deixou de ser ignorante em mais um. Pelo menos já sabe mais ou menos qual é o barato do cara, tá certo? Muito bem. Então, eu acho fundamental pegar qualquer um desses caras e dizer, vou estudar esse cara, né? O Venhot, eu acho sensacional. Tem 4 livrinhos em português, escritos por uma professora, se não me falha a memória, de Santa Catarina,
sobre campo multiplicativo, campo aditivo, frações à luz de campos conceituais. Livrinhos pequenos, deve custar 20 pratas, entendeu? Que são muito interessantes. Agora, motivar para, né? Bom, motivar para quê? Né? Motivar para quê? Primeiro eu fui querer saber motivar a gurizada. Que gurizada? Agora, motivar para quê? Né? Conhecimento em geral, matemática, Olimpíada. Não preciso responder essa pergunta, porque é claro que a gente está no contexto das Olimpíadas. E eu faço questão de reforçar o seguinte: eu não tenho absolutamente nada contra as Olimpíadas. Um dos meus filhos fez Olimpíada, foi medalhista quando era jovem. Um dos meus netos fez Olimpíada, é medalhista. Ele é jovem. Não tem nada contra a Olimpíada. O que eu acho é o seguinte: me dói o coração ver como que o país não percebe que é super importante a Olimpíada para você pegar os talentos e aproveitar para o desenvolvimento do país. Mas também é importante pegar quem não chegou lá, né? E tentar fazer um trabalho de recuperação quem não conseguiu atingir o mínimo nível de compreensão exigida para um 4º ano, para um 5º ano, para o 6º ano. Então, eu não sou contra a Olimpíada, não. Eu só sou contra não fazerem a outra parte. Essa aqui é a questão, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisa que é uma brincadeira. Todo professor de matemática tem muitas vezes o péssimo hábito, isso é desvio de caráter, com certeza, né? Adora desafio. Você bota um problema de matemática legal, o cara tem orgasmos, não é verdade? Tudo bem, faz parte, a gente foi criado assim, matemática, desafio, a gente arrancava os cabelos, quando era criança, adorava. Legal, desafio é muito legal. Mas, se você quer que o seu aluno adquira uma competência mínima para a Olimpíada, tem que ir além do desafio. Porque você tem que saber se ele já está no nível de cognição para receber tal conhecimento. Então, eu vou fazer umas brincadeiras aqui, que eu já fiz em algumas das minhas palestras anteriores. Por exemplo, esse é famoso. Esse está numa das minhas palestras. Descobrir qual é o número que está faltando. Tá? Tá dando para enxergar o número? Senão eu vou fazer uma coisa aqui, só para facilitar vocês. Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Zoom. Só para quem quiser fotografar. Poder fotografar. Deixa eu puxar assim, ó. Tá aqui. Tá? Ei, lá. Espera aí. Dá para fotografar melhor assim, né? 72,99 lá em cima e 21,7 lá embaixo, tá ok? Isso é sensacional, porque quando eu vi esse troço está num livro de um sujeito, vocês não vão nem acreditar, é o cara que fez a biografia do Pelé. O cara que fez a biografia do Pelé, ele é um jornalista inglês e um matemático, que é o Belos. Tá? Ih, fiz uma merreca aqui, peraí. Tá, acho que agora está direito. Vamos ver. Tá. Eu não matei esse problema. Eu olhei esse problema no mínimo 15 minutos e disse, porra, do cacete esse problema, porque eu não estava vendo o que eu não estava vendo. Né? Você acha que você encontrou a resposta e você percebe que no final não fecha. Aquilo que você pensa que é, não é. Né? Eu não matei esse problema. Então, como não matei vários problemas na minha vida, é óbvio, né? Então, esse é um problema legal, mas isso é uma coisa que cutuca a gente. Depois vocês podem tentar descobrir a resposta, obviamente eu não vou dizer qual é. Né? Aliás, quem quiser saber qual é, procura lá, está numa das minhas palestras, tem a resposta. Aliás, num dos recortes que fizeram, que botaram lá o título, o problema, né, mais simples, mais difícil do mundo. Na verdade, esse cara, o Yoshikawa Kagahara, ele é um japonês especialista em charada. E essa foi considerada a charada mais genial dos últimos 100 anos, porque ela é banal e ela
passa a perna em cara que é bom em matar charada, porque é muito bem construído o troço. É genialmente construído. Tá? Muito bem. Agora, jogando 2 dados usuais. Isso eu dou aula para algumas séries de crianças usando esse exercício. Você joga 2 dados. Qual é a soma que podem dar a soma das 2 faces? Mais provável. Bom, em primeiro lugar, pode sair resultado de quanto a quanto? De 2 a 12. Tá certo? Joguei 2 dados, o mínimo que pode sair é 1 mais 1, 2, ou 6 mais 6, 12. A pergunta é, qual a soma que é mais provável? Quando vocês ensinam tabuada de somar para as crianças, vocês fazem aquele quadradinho da tabuada? Vocês fazem isso? Para soma, para multiplicação, para potência. Eu faço isso usando planilha. Se você quiser aprender isso, vá lá nas 2 primeiras palestras que eu dei no PAPMEN, que foram exatamente sobre planilha. Como usar a planilha para me ajudar no ensino fundamental e médio, tá? Que tem vários recursos poderosíssimos de planilha. Então, eu faço esse quadradinho. Agora, olha para esse quadradinho. Vê qual é a soma que mais aparece. 7, que é a diagonal. Não é verdade? E quantas vezes aparece o 7? São 36 possibilidades de sair resultado dos dados e há de 2 a 12 os possíveis resultados. Né? Então, 7 pode sair de 6 maneiras diferentes. Das 36 jogadas que podem acontecer com os dados, então é 1/6 de probabilidade. Né? A chance de sair 7 é maior. Então, se você está numa mesa que nego joga e aposta, quer acertar a soma que vai dar, tu vai apostar no 7, cara, é óbvio, entendeu? Muito bem. Isso aqui eu tenho uma história engraçada para contar. Quantos dedos tem aí? Esse exercício é engraçado porque é claro que eu, por ter 6 netos, eu não posso resistir à tentação de acompanhar o desenvolvimento deles, que é uma coisa assim, que é uma das coisas mais lindas do mundo. Quer dizer, a criança não sacava uma coisa ontem, saca hoje. É um negócio belíssimo de você perceber. E eu, evidentemente, jamais vesti a camisa de professor de matemática com meus netos. Eu não sou idiota. Eu quero continuar a ter neto, né? Então, o que eu fazia era, eu dava a volta no cara, né? No capeta. Eu mandava, quando ele já passou a ver o WhatsApp, né? Eu mandava para ele no WhatsApp, da família até, e dizia, Felipe, eu recebi um exercício legal, o que você acha? Não estou mandando ele fazer, não está parecendo que eu estou dando aula, era como se fosse uma conversa minha com meu neto. Pois bem, mandei esta merda para o meu neto. Sabe o que ele respondeu? 5 mais 5 ao quadrado mais 5 ao cubo. Caraca, quando eu li isso, eu disse, nossa senhora. O cara internalizou completamente o conceito de multiplicação e potência. Ele enxergou isso nessa figura. Do cacete. Porque o 5 gera 25, que gera 125. A resposta dele não foi somando. A resposta dele foi, na minha opinião, absolutamente genial. 5 mais 5 ao quadrado mais 5 ao cubo. Tem aptidão para matemática? Tem. Né? Tem um tio que é professor do IMPA, tem um avô que sou eu, tem outro tio que trabalha com empreendedorismo. Tem, todos nós temos talento para matemática, sem dúvida. E tem um médico que também sempre foi bom em matemática, que é o 3º filho. Então, ele tem DNA para isso. Esse é velho para cacete, né? Esse é clássico, entendeu? Tem várias figuras parecidas com essa, né? Que na primeira vez que a gente vê um troço desse, a gente diz é uma pegadinha. Na segunda vez, você já entende melhor o que eu estou perguntando, né? Então, quantos quadrados tem aí? Quadrado do menor tamanho, de tamanho 1 quadradinho, tem 9. Né? Quadrado de tamanho 4 quadradinhos, tem 1, 2, 3. Né?
em cada linha. 1, 2, 3. Quer dizer, em cada linha, que eu digo, em cada 2 linhas, né? Tá certo? Ou seja, o primeiro, o segundo, os 4 da esquerda superior, né? E, finalmente, o quadrado 3 por 3. É lógico, você pode chegar e fazer um quadrado n por n e perguntar, num quadrado n por n, quantos quadradinhos você vê, né? É um belo problema. Por que eu estou abordando essas coisas? Essas coisas estão vinculadas à cognição. Embora aparentemente sejam puramente charadas, claro que algumas são muito difíceis e fora do contexto de uma criança de 5º ano, de 4º ano, mas você vá para as Olimpíadas Canguru. Se você quer saber como você tem que transformar o seu aluno, um aluno com mais cognição, pegue todas as Olimpíadas da Canguru, em especial da OBMEP e, eventualmente, da OBM. E olhe as questões das provas de níveis mais baixos. Vocês vão ver exatamente o porquê que 70% é figurativo, que eu esqueci de dizer. Sabe uma das pesquisas do Derrene, o Nicolás Derrene, aquele cara maluquete, que está vendo onde é que está a consciência na cuca da gente? Ele descobriu uma coisa sensacional que a gente sempre desconfiou. Porque Montessori, etc., uma porrada de educadores, sempre incentiva para as crianças pequenininhas, desde bebê, brinquedos de encaixe, brinquedos de cores, de formas, de tamanhos, etc., né? E a criança, com isso, vai sacando o lance de classes, né? Ah, é um triângulo vermelho, um triângulo azul, um quadrado vermelho, um quadrado pequeno azul, ou seja, 5 cores, 5 formas, quantidades, por aí vai. A gente desconfiava que se uma criança brinca com essas coisas, esses manipulativos, como a gente chama, né, na matemática, esses brinquedos, entre aspas, ela talvez venha a ter uma cognição na numerácia maior. O Derrene provou isso. O Derrene provou que a região do cérebro que é ativada nesses manipuláveis é exatamente a região do cérebro da numerácia. Então, se você ensina os seus neurônios a fazer mais sinapses nessa região, você vai facilitar a numerácia. E eu brinco com um exemplo, que em uma das palestras minhas, que eu digo o seguinte: se um garoto que está no 8º para 9º ano, eu mando multiplicar 12 por 14, e ele vai montar a conta, ele não aprendeu porra nenhuma. Porque 12 vezes 14, se você imagina que você tem 12 meninos e 14 balas, né? Ou melhor, 12 balas, 14 meninos, quantas balas ao todo você tem que ter? Então, pensa que o 12 é 10 mais 2. Eu vou usar a distributividade da multiplicação com relação à adição. Vou fazer essa merda dessa conta de cabeça, né? 10 vezes 14 dá 140, 2 vezes 14 dá 28, 140 com 28, 168. Então, isso, lamentavelmente, poucos de nós ensinam. Agora, a gente vem com aquela verborreia, associatividade, distributividade, né? Palavras, que nem outras palavras que eu odeio em matemática, odeio de alma. Escaleno. Cara, tu vai usar essa porcaria alguma vez na sua vida? Não, não vai usar. Escaleno não vai. Ângulo explementar, replementar. Bicho, você está dando mais importância às palavras do que ao conceito de ângulo. O garoto não sabe ver um ângulo no papel, pegar o transferidor e medir, mas ele decorou que merda que é um ângulo replementar. Alguma coisa está errada. A gente não está ensinando o garoto a usar o conhecimento. Está ensinando um dicionário de palavras difíceis para ele quando dá aula de matemática, né? Agora, eu, quando faço as minhas oficinas, eu pergunto o que é pentacampeão. Todo mundo sabe o que é pentacampeão. Aí eu não preciso dizer o que é um pentágono. Todo mundo sabe o que é um pentágono, né? Eu não preciso dizer que tricampeão é campeão 3 vezes, porque toda criançada sabe disso. Aí triângulo fica óbvio, né? Então, você tem que criar essas sinapses para as crianças, porque eles vão ter muita dificuldade de fazer isso sozinhos se você não ajuda, né? Eu dou prefixos. Vocês já experimentaram perguntar para uma criança? Isso é uma vergonha. Milímetro. Eu faço oficina com isso a toda hora. Você já pensou? Eu digo, pergunto para a criança: milímetro. Milímetro. Como, professor? Não é milímetro? Não, eu digo milímetro. Tira o acento, como é que fica? Milímetro. Agora, você sabe o que é mili? Miligrama. Você sabe o que é miligrama?
Você sabe o que é mililitro? Gente, eu fui tomar vacina, minha segunda vez que eu fui tomar vacina, aí resolvi dar uma de engraçadinho, porque eu sou um palhaço às vezes, perguntei para a mocinha, é meio mililitro? Ela, não, meio ml. Eu digo, porra! Eu fiquei de boca calada, porque ela podia me rasgar o braço, não é verdade? Eu não ia me indispor com a menina que ia me dar a vacina. Mas eu fiquei assim, não é meio mililitro, não, é meio ml. Bacana, né? É isso que fica para as crianças se a gente não correlaciona, né? Então, eu ensino os prefixos para as crianças. Prefixo, está fixado antes. Então, mili é milésima parte. O que é quilômetro? É quilômetro. A gente que é babaca fala quilômetro, porque na verdade é quilômetro, tá certo? Como quilograma. E aí as crianças aprendem com mais facilidade. Agora, na prova, a gente pede para transformar decâmetro. Alguma vez já usou decâmetro na vida? Vocês já usaram decâmetro alguma vez na vida? Eu nunca usei decâmetro. Hectolitro? Alguém já usou hectolitro? Nunca. Então, vocês percebem onde eu quero chegar? A gente se perde nas palavras, enche a cachola das crianças com uma porrada de palavras absolutamente inúteis. Agora, o conceito que tem que pegar, a gente às vezes não reforça, né? Então, quantos quadrados tem aí? Agora, esse é do cacete. Esse é famoso também. Eu não sei a altura do rato, aliás, a tartaruga, e do gato, mas eu sei a altura da mesa. Esse é chatinho. Agora, não adianta chamar de X a altura do gato, de Y. Porra, que X e Y, cara? Aí eu volto para aquela piada daquele cara que fez a livezinha, né? Porra, matemática, 1 mais 1 dá 2, botam letra, dá uma merda federal, entendeu? Pois é, não bota X e Y nessa porcaria. A cognição para matar esse problema não tem nada com X, Y e Z. Tem em olhar para a figura. Aí você faz o seguinte, eu vou me levantar e vou para lá. Bota a primeira figura em cima da segunda. Leva a tartaruga, o 170 e o gato, coloca as duas tartarugas juntas. O que você descobre? Que está defasado a altura de um gato. Então, 2 mesas vale 1,70 m mais 1,30 m. A mesa vale 1,5 m. Não tem X, não tem Y, não tem porra nenhuma, entendeu? Olha a figura. Muito bem. Isso eu gosto de fazer já tem que ter 8º, 9º ano pelo menos, né? Porque tem o maldito pi na jogada, né? Qual dos 2 jardins gasta mais grama? O primeiro, se você chamar de uma unidade o lado do quadradinho, dá 4 quadradinhos de uma unidade, né? Quer dizer, perdão, o lado direito são 4 quadradinhos, de uma unidade cada lado dá 3. 1 ao quadrado, cada quadradinho, vezes 3 dá 3 unidades quadradas. O lado esquerdo é um círculo. Mas se o lado do quadradinho vale 1, é πr2, π1 ao quadrado, dá π, que é 3,14. Então o círculo é um pouquinho mais de grama. Você sabe como é que eu dou aula de π para as crianças? Eu pego um cara que tem uma cabeça grande, mando ele para o quadro, levo a fita métrica, meço em volta da cabeça dele, peço o balde para o cara da limpeza, meço o balde em volta, vejo a largura do balde. Diâmetro porra nenhuma, eu chamo de largura. Depois eu vou falar em diâmetro. Né? Largura do balde, todo mundo entende. Diâmetro, raio, para que complicar? Né? Aí eu digo, mas vem cá, se eu aumentar o balde, será que o barbante que eu preciso para dar a volta no balde é quantas vezes
a largura do balde. Eu levo o barbante. Aí os caras veem que dá um pouquinho mais de 3. Eu digo, pois é, esse pouquinho mais de 3 é 3, um pentelinho, é o pi. Este cara é o pi. Acabou. Ensinado o pi. Né? Agora, esse foi um desafio que eu me dei muito bem. Mas aí já é para o ensino médio. Tinha uma feira onde eu morava. E era um português chato pra cacete, mas simpático para poder vender, né? Aí eu cheguei para ele um dia só para sacanear, disse, ô, seu Manel, se eu te disser quantas laranjas tem nessa pilha, eu ganho um caixote de laranja, após o senhor vai descobrir quanto tem nessa pilha, me deu um esporro do cacete. Eu digo, olha, o senhor vai se ferrar. Claro que eu acertei, evidente. Então, pensem nisso, levem para casa, vão na feira e descubram quantas laranjas tem nessa pilha, tá? Essa eu ganhei. Vamos embora. Agora, uma coisa rápida. Isso é uma brincadeira feita a 2. Porque o negócio da charada, qual é a desvantagem? A charada é narcísica. Porque é você com você mesmo. Quando você tem um lance em que você pode trocar com outro, é muito mais bacana. Então, eu tenho alguns troços que eu inventei de exercício, que, por exemplo, é isso. Eu faço isso em cartolina, faço isso em plástico, faço isso em... Como é o nome daquilo? É AVA, não, é EVA, né? EVA, exatamente, faço aquilo em EVA. A minha casa é um armazém, né? É um armazém. Então, qual é a ideia? Você faz essas figuras e pergunta o seguinte, qual é o menor número de peças que eu preciso para preencher sem superposição, é claro, das peças, é cada uma dessas figuras. Então, isso é um desafio legal. Então, veja bem, essa daqui, por exemplo, a primeira, você bota um hexágono, né? Encosta um hexágono na esquerda, sobe um triângulo aqui e mais 2 losangos. Eu quero saber qual é o menor número de peças daquelas disponíveis que eu preciso usar, a menor quantidade, não interessa se são iguais, se são diferentes, tá? E aí é bacana, porque as crianças ficam tentando matar essa parada, né? Agora, tem um que é mais bacana ainda, que é esse. Eu dou essas figuras, mesmo lance, só que agora é mais difícil. Agora é ensino médio mesmo. O negócio é o seguinte, você bota uma peça, qualquer uma que você escolha, por exemplo, na primeira figura, tá? Aí o teu colega vai botar uma peça também. Quem colocar a última peça, perde. Quem colocar a última peça, perde. Mas você pode escolher um triangulinho, pode escolher um losango, ou se você achar importante já encher uma porrada de espaço, bota um hexágono, se couber. Esse exercício tem um complemento. Existe estratégia vitoriosa em cada uma dessas figuras? Se eu começar, eu ganho? Essa é a pergunta. Em cada uma dessas figuras, se eu começar, eu ganho? Essa é a pergunta. Então, fica aí para vocês. Isso já é uma coisa que envolve 2 pessoas. Isso aqui eu faço muito em sala da seguinte maneira. Quer dizer, eu tenho papel triangulado e tenho essas pecinhas que eu dou para os alunos, tá? Mas eu faço isso no PowerPoint porque eu posso arrastar esse troço e fazer copiar e colar. Então, dando aula com o PowerPoint, eu arrasto esses troços e coloco lá, encaixo na figurinha, entendeu? Fica uma coisa legal. Vamos em frente. Oficinas. Como eu disse a vocês, eu vou encerrar com 4 figurinhas dessas, que são a minha grande paixão, tá? É fazer oficinas sobre vários temas. Eu faço oficina sobre medição, eu faço oficina sobre fração, eu faço oficina sobre equação do 1º grau, cada uma com um lance diferente. E eu confesso a vocês que eu, que queria entrar para férias eternas, até o Papai do Céu me chamar, não vou poder, eu vou pendurar esses troços no meu canal a partir desse mês de maio, tá? Vou colocar esses troços lá. Muito bem, deixa eu mostrar uma coisa. Essa é com maternal 1. Comprei aquelas merrecas de piscina, cortei em 3 tamanhos diferentes e várias cores. E simplesmente botei no chão. Você aprende com as crianças. O que cada um vai fazer com aquilo? Aí foi muito engraçado, porque uma coloca que nem binóculo para olhar pelo buraquinho que tem naquele negócio da piscina. Então, são coisas sensacionais. Aí você começa a dizer o seguinte, olha, eu quero ver quem consegue empilhar mais peças.
Aí você testa o equilíbrio das crianças, como é que eles conseguem empilhar as coisas e tal, né? E tem coisas assim emocionantes. Por exemplo, 2 alunos dessa turma eram autistas. E a professora ficou encantada porque terminou a oficina, o garoto se levantou e veio me dar um beijo. Bom, eu fiquei completamente emocionado, mas eu já tinha tido essa experiência. Quer dizer, de alguma maneira, aquela brincadeira disse alguma coisa para ele, né? Disse alguma coisa para ele. Então, isso é sensacional. Deixa a criança brincar, depois você dá a ordem para alguma coisa, né? Eu quero que cada um pegue 3 peças, mas tem que ser de tamanho diferente. Eu quero que cada um pegue 3 peças, mas tem que ser de cor diferente. Então, você começa a brincar com classes, né? Que é na pré-escola que a gente começa a incentivar esse tipo de trabalho, né? Bom, experiência atual encontra a experiência de 2014, que foi o que eu contei para vocês do professor Carmelo, né? Então, há 2 dias atrás, que dia é hoje da semana? Não, então foi quarta. Há 3 dias atrás, eu fiz lá no César Maia e peguei as carteiras e botei para fora. Eu não vou fazer isso dentro de uma sala fechada, com pouca ventilação. Botei as cadeiras na rua, entendeu? Agora, o que eu ofereço para as crianças brincarem, né? Primeiro, analisarem. Isso. Ou seja, claro, eu tenho 30 coisas de cada uma, né? Evidente, a minha casa eu falei que é um armazém, né? Então, fita métrica que só tem centímetro dos 2 lados. Fita métrica que tem centímetro de um lado, polegada do outro. Metro, a trena pequena que tem centímetro e polegada. O metro convencional de carpinteiro, alguém sabe o nome disso? Paquímetro, exatamente. E o mais genial é que uma menina pegou o paquímetro e mediu a tampa de um refrigerante com o paquímetro, sacou na hora que era para alargar aquele troço e imprensar. Então, não diz como é que é, deixa a criança brincar com a coisa, né? Então, eu dou esse troço e começo a mostrar para eles. Metro tem que tomar cuidado. Agora, se você vai numa turma de classe A e B, o cara vai abrir o metro, ele vai quebrar seu metro. Porque ele não percebe que ele tem que abrir na direção das lâminas. Ele vai pegar, vai abrir, vai quebrar. Nenhuma dessas crianças quebrou metro nenhum. Por quê? Porque já viram metro na vida. Muito bem, aí eu falo em polegada e pergunto se eles sabem o que é polegada. Toda criança mais velha tem celular, mesmo sendo mais pobre. Tem um celular mais modesto, né? E ele sabe qual é o tamanho da tela do celular dele. Ele sabe que é em polegada. Tem 6 polegadas, 6.2, 6.5, 8.2. E aí você pergunta qual é o tamanho da televisão que ele tem na casa dele. E pergunta se eles sabem como é que se mede o tamanho de uma televisão, se é na horizontal ou na vertical. Isso é uma sacanagem, porque não é nem na horizontal nem na vertical, é na diagonal, né? Então, eles já aprendem mais uma besteira, tá certo? Aro de bicicleta. Eu tive uma bicicleta aro 24. O que é uma bicicleta aro 24? O diâmetro, 24 polegadas. Pneu, largura do pneu, altura do pneu, espessura da borda, tudo é em polegada, tá? Muito bem. Aí o bacana não é isso. O bacana é você mostrar essa régua aumentada. Olha as frações. Olha que festa que você faz com fração. Aí você manda eles contarem quantos pedaços da polegada é dividida. Aí eles se surpreendem. Ué, não é 10 que nem centímetro? 10 milímetros, não é? Pois é, não é, né? Polegada você divide em 8 pedaços, em 16 pedaços. E se você pega uma pizza e divide em 8 pedaços, qual é a fração que representa um pedaço? 1/8? Pois é, 1/16 é o pedacinho que está dividido a polegada. Aí você acompanha para ver se eles acompanham o lance. 1/16, o que vem depois? 1/8, por quê? 2 em 16 é a mesma coisa que 1 em 8? 2/16 é a mesma coisa que 1 em 8. Então, depois do 1/16 da polegada, vem o 2/16 da polegada, que é 1/8. Depois vem o 3/16. O 4/16 é a mesma coisa que 1/4? É. Aí você coloca lá uma chave dessas de porca, né? E eu tenho 2 coleções dessas, eu boto uma chave para cada cara. 1/8 de polegada, 3/8, etc. Então, eu mando eles medirem o tamanho da chave com a régua de polegada. 1 minuto só, tá?
Está lá as chaves para eles medirem, né? Eles pegam a chave e medem. E eu boto algumas porcas às vezes. Eu boto também uma coisa que eu me divirto com isso. É coisa babaca, mas eu me divirto com isso. Alguém sabe o que é carrapeta? Nem todo mundo sabe o que é carrapeta, porque carrapeta praticamente não existe mais com a tecnologia das bicas de hoje. Aí o que eu faço? Eu pego uma carrapeta, faço assim, todo mundo acha que é peão. Poucas crianças sabem o que é carrapeta. Eu digo, mede o tamanho dessa. 1/4 de polegada. Então você vai mostrando aonde tem a porra da polegada na vida da gente, não é verdade? Aqui é quando é a segunda fase dessa aula de medição, que eu mando ele olhar esses recipientes. O que você lê aí? 200 ml. O que é ml? Aí vem aquele papo, mililitro, milésima parte do litro. Pois é, aí vem esse papo todo, e aí quantos trecos desses precisa para encher 1 litro de leite, aquela caixinha do litro de leite? Claro que na terceira aula eu já estou perguntando por que a caixa de leite que a gente bota na geladeira tem 1 litro. Você acredita porque está escrito? Não, vamos medir essa merda, né? Então tá, largura, altura, profundidade, deu 1000 e poucos, o quê? Centímetros cúbicos. Então, é o saber fazendo. Quer dizer, eu ensino eles no concreto, entendeu? E isso é uma revisita. Então, isso serve para criança de 9º ano. Que vai, caraca, é isso. Quer dizer, na época que ele aprendeu, ele não tinha cognição para sacar. Ou talvez não tenha sido bem explicado. Quando você revisita, é um show. É um show. Eu dou essas 3 oficinas de medição para crianças que vão do 5º ao 9º, todo mundo junto. Não faz a menor diferença, porque o de 9º não sabe que milímetro é milimetro, também não sabe. Ele sabe de cor, que é o pedacinho da fita métrica, mas ele não sabe que isso é a milésima parte, não internalizou o que é a milésima parte do diabo do metro, entendeu? Bom, gente, e isso não acaba, né? Então, aqui tem o copinho da cozinha, que a gente usa para farinha, para café, para açúcar, para água e o cacete, e seringa de 5 ml e 20 ml, porque eu boto lá uma garrafinha, quero saber quantos mililitros cabem dentro da garrafa. O que eles fazem? Com a ampola, eles puxam a água, né, do recipiente, jogam dentro da garrafinha. Aí vão saber quanto tem ml na garrafinha. Né? Então, é para aprender a usar o ferramental e medir. Um foi genial. Uma dessas oficinas que eu dei, pegou a garrafinha e enfiou dentro do recipiente. O que subiu a água, ele disse quanto é que era pela diferença. Você vê soluções sensacionais. O outro, essa foi na Eleva que eu fiz. O outro olhou para a garrafinha e disse, professor, eu posso fingir que o gargalo é um paralelepípedo e que o resto da garrafinha é um outro paralelepípedo, e fazer uma medida aproximada e calcular o volume dos 2 paralelepípedos. Eu olhei para a cara dele, porra, esse vai ser engenheiro. Modelou o problema, entendeu? Modelou o problema de calcular o volume da garrafinha com 2 paralelepípedos. O garoto é um gênio. 5º ano, ele vai ser engenheiro, esse desgraçado. Infelizmente, podia ser coisa mais interessante, né? Bom, queridos, é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês. E eu finalizo dizendo o seguinte: antes de chegar na Olimpíada, cheguem na cognição. Beijo para vocês.